Louvado e enaltecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ouvimos mais uma canção maravilhosa, este hino de louvor a Deus e dizendo de adoração. Não troca adoração por nada, não é? Não podemos trocar a nossa adoração a Deus por nada. Eu quero convidá-los, como hoje é o dia da nossa ceia, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Capítulo número 1, versículo 18 e 19 somente, para nós estarmos meditando aqui nesta noite. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Quantos podem dizer amém? Amém. É só esses dois versículos para nós fazermos uma explanação aqui, com o tema principal, que é o sangue de Jesus. Nós vivemos em uma época que precisamos falar mais sobre o sangue de Jesus, cantar mais sobre o sangue de Jesus, porque há uma necessidade muito grande de cada um de nós, e quando chegamos aqui para cercar a mesa do Senhor, na ceia do Senhor, nós temos elementos que representam aqui o corpo de Jesus, que é o pão, e também o vinho, o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos. E a Bíblia nos diz que esse sangue, ele apaga, ele tira todo o pecado do mundo, não importa a quantidade de pecado ou o tipo de pecado, o sangue de Jesus, ele é poderoso. E nós, quando vemos aqui nesse momento os elementos, nós precisamos lembrar que isso tudo teve um começo, e a sombra do que é hoje, não é? Então a Páscoa foi instituída, e o povo de Israel, que comemoravam a Páscoa, e um certo dia, quando Moisés já tinha vindo para libertar o povo de Israel do Egito, que estavam cativos ali, aí Deus deu uma ordem específica, deu um modelo da ceia que eles fizessem naquela Páscoa, e eles fizeram ali a Páscoa, e certamente na noite dessa Páscoa que Jesus referiu para eles, que Deus referiu para eles através de Moisés, Deus usou Arão e Moisés, não é? Moisés falava, como Moisés estava com a língua um pouco tosca, né? Ele falou que era de língua pesada, então Arão transmitia, um falava que era a voz de Deus e era transmitida através de alguém. Eu quero incentivar você também para ser a voz de Deus, onde quer que você esteja, não importa, talvez você fale, não, mas eu não sei falar, eu não consigo falar, eu não consigo testemunhar. Se você disser, Deus, eu quero ser a tua voz para este mundo tão difícil que nós estamos vivendo, então você será a voz de Deus, porque estará transmitindo a voz que Deus vai trazer para você. Mas ali, quando fizeram uma noite de Páscoa bastante diferente, quando o povo estava preso e Deus tinha prometido que ia tirá-los do Egito, e assim foi, uma noite muito tranquila para os egípcios, certamente estavam dormindo nas suas casas, estavam tranquilos, o palácio real, numa tranquilidade tremenda, todos eles ali, quem sabe alguns festejando, alguns sorrindo, alguns ali saboreando boas comidas do Egito. Não tem muita comida boa, mas tem algumas comidas saborosas do Egito, não é?
mas é tanto que o povo deu vontade de voltar para o Egito quando estava no deserto, né? Eles falaram, por que nós não voltamos para lá? Ficaram com um gosto daquela comida. Então, na verdade, nós precisamos ler esses textos pensando desta forma, entendendo dessa forma que foi o que aconteceu, estão nas entrelinhas da Bíblia, Deus fala nas entrelinhas do que está escrito. Então havia realmente uma necessidade muito grande deles estarem ali festejando os egípcios estavam lá, e os nossos, que eram os israelitas, estavam esperando a hora, e estavam fazendo a Páscoa deles, matar o cordeiro, e Deus falou para ele, mata o cordeiro, esse cordeiro tem que ser sem nenhum defeito, um cordeiro sem defeito, vocês matem. E resumindo a história, Deus falou para eles, olha, esse cordeiro, vocês vão matar, vão comer, como era de costume, com ervas amargas e tudo, assaram a carne, mas eles tinham que colocar o sangue em algum lugar. Aí Deus falou, olha, o sangue, vocês não jogam fora, vocês que são daqui, vocês que são meus herdeiros, vocês são o meu povo, eu quero que vocês passem nos umbrais das portas, na parte superior e dos lados, vocês passem com alguma esponja. Naquela época usavam muito isopo, né, que é um matinho que passavam então para pintar as casas, e molharam no sangue e passam na ombreira das casas de vocês, e lá vai estar com essa marca do sangue do cordeiro, esse cordeiro que vocês mataram, que vocês colocaram como holocausto, ele vai ser colocado o sangue nas portas. Por que isso? Porque à noite, enquanto os egípcios estiverem lá dormindo sossegado, quem sabe estiverem festejando, fazendo um grande banquete em grandes orgias, eu vou enviar o anjo da morte, e o anjo da morte vai poupar a todos esses que eu falei, que passaram o sangue nos umbrais das portas. Esses que têm a marca do sangue serão poupados. Por isso que vocês devem colocar toda a família de vocês dentro da casa, dentro de casa. Então é bom, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, colocar a família dentro de casa, onde você está vendo, e ali cobrir essas crianças, cobrir os adultos com o poder maravilhoso, e maravilhoso tanto é, e poderoso, que livra-nos até da morte, livrou aqueles egípcios, aqueles israelitas da morte. E eles passaram, e à meia-noite, quando aqueles estavam sossegados lá no palácio, nas suas casas, os primogênitos de todos eles foram mortos. Imagina os irmãos e as irmãs que têm filhos e filhas, as crianças dormindo, de repente, um grande alvoroço, quando começou a gritar, morreu o meu filho, morreu o meu filho, morreu o meu filho, sempre o primogênito. E aí foram vendo, de repente foi um estrago tremendo. E para Faraó foi um alerta, para que ele deixasse o povo sair do Egito. Esse alerta, eu quero chamar a atenção dos irmãos, ele serve para hoje. Aquilo era uma figura, o sangue daquele cordeiro, que cada família matou o cordeiro e passou o sangue dos umbrais das portas, era o símbolo do que hoje nós desfrutamos, porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele haveria de vir e veio à terra, mas ele veio com uma missão específica, de morrer na cruz do Calvário, para me salvar e para te salvar. Mas para tanto, haveria que ter derramamento de sangue. Esse derramamento de sangue daquele cordeiro foi poderoso, porque livrou todos os israelitas da morte. E agora o sangue de Jesus, o Filho de Deus, serve para nós aqui neste culto. Amanhã, depois de amanhã, ele está nos prevenindo para que estejamos debaixo da cobertura do seu sangue, para sermos livres da morte, da condenação. E isso vai acontecer com certeza, se você tem no umbral do seu coração a marca do sangue de Jesus. Muito bem. Jesus, ele veio
E o poder do sangue de Jesus é tão grande que ele, além de livrar da morte, ele tem outros efeitos maravilhosos, especiais para nós. Porque quando se fala de sangue de Jesus, as pessoas até brincam muitas vezes, eu vejo de vez em quando as pessoas brincando. O sangue de Jesus, talvez alguém fale alguma coisa, ele brinca falando do sangue de Jesus. Não é bom que faça isso, não é saudável que faça isso. Ainda que você faça na ignorância, isso aí pode trazer prejuízo para você, porque quando clamarmos o sangue de Jesus, é por algo muito específico e especial para nós. E o sangue de Jesus, ele é poderoso. Qual poder tem o sangue de Jesus? Você poderia me perguntar. Qual poder pode ter no sangue de Jesus? Porque o meu sangue, se for vertido aqui, pode muito bem, se você for um doador de sangue, salvar algumas vidas. Porque o sangue humano é um sangue que pode salvar vidas através da transfusão sanguínea. Nós acreditamos e vivemos isso constantemente. Mas o que o sangue de Jesus tem poder para atuar em nossa vida? Qual é o poder que ele tem? Eu vou aqui em poucas palavras resumir qual o poder do sangue de Jesus, para quando você falar o sangue de Jesus tem poder, você saiba qual é o poder que tem o sangue de Jesus. Primeiro, nós somos justificados pelo poder do sangue de Jesus. É um poder tremendo, porque justificado nós passarmos do estado de pecado para o estado de graça e digno de vida eterna, acima de tudo. Então nós estávamos num estado de pecado. A pessoa que está me vendo, me ouvindo hoje, talvez está no estado de prática de pecado constantemente, mas quando recebe o poder do sangue de Jesus na sua vida, ele então está perdoado, ele passa daquele estado de pecador constante, ele passa a ter uma graça muito grande na sua vida. Então ele tem vida eterna, como aqueles israelitas foram libertos da morte, nós somos libertos da morte eterna, e essa morte eterna nos separa constantemente, mas essa morte, ela não alcança a casa de cada crente que está aqui essa noite, de cada um cristão que está aí me vendo esta noite, que tem essa marca do sangue de Jesus no seu coração, na sua casa, e coloca os filhos dentro de casa, os parentes dentro de casa, e aguardam com paciência. Olha, neste momento, muitos estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação, porque o anjo da morte está exterminando. Mas se você tem a marca do sangue de Jesus, você pode glorificar a Deus hoje e dizer: eu estou coberto pelo poder do sangue de Jesus, ele me justificou plenamente. Na crucificação de Jesus, ali na cruz do Calvário, eles gritavam. Mateus 27, 40 registra os gritos, os gritos contra Jesus, dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, uma zombaria tremenda, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Eles zombavam de Jesus, dizendo para ele descer da cruz, porque ele estava para morrer, carregado nas ruas ali de Jerusalém. Nós sempre olhando humanamente, um olhar mais antropológico dessa coisa, nós sabemos que a pessoa de Jesus, o homem Jesus, ele deixou aqui na terra algumas coisas que ele deixou aqui. Foi o sangue dele, as roupas dele foram distribuídas lá pelos soldados e assim por diante, mas o seu sangue que ele derramou em primeiro lugar lá no Getsêmani, no jardim, onde ele estava em agonia, antes de ir para o monte onde ele foi crucificado, o monte da crucificação. E ali, até chegar no monte da crucificação, ele foi
pingando e derramando sangue, porque as pessoas batiam nele, os soldados romanos batiam, esbofeteavam tremendamente o meu Jesus e o teu Jesus. Ele foi até chegar lá na cruz, ele derramou sangue, porque a espada penetrou o seu corpo, ele derramou alguma porção especial do seu sangue, porque ele entregou o seu espírito para o Pai, para o nosso Deus. Então ele derramou o sangue, nós somos justificados por este sangue. Enquanto os soldados romanos gritavam, aqueles algozes gritavam, você falou que reconstruiria o templo em poucos dias, e agora está aí tremendamente sofrendo, salve-se a você mesmo, se em 3 dias você consegue destruir o templo, porque não salva a sua vida, arrebenta com esses soldados. Mas ele tinha um propósito no seu coração, ele tinha o propósito: eu vou cumprir a ordem do meu Pai até o último instante, até a última gota do meu sangue cair na terra, eu vou até o fim. Esta era a intenção de Jesus. Romanos 5 e 9 fala dessa justificação. Nós somos justificados pelo poder do sangue de Jesus, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vale um glória a Deus maravilhoso, porque nós fomos justificados, e além de sermos justificados, nós fomos salvos da ira de Deus. O povo egípcio, eles não foram salvos da ira de Deus. Deus matou os primogênitos de todas aquelas casas, mas os israelitas foram libertos. Nós somos libertos, irmãos, nós somos libertos, nós somos justificados. Ele nos justificou, e além disso, nós somos livres da morte eterna. Que maravilha, que bênção. Romanos ainda capítulo 8, o versículo 33 e 34, vamos ver o que fala sobre essa justificação pelo poder do sangue. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha para você, receba essa palavra. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que maravilha, que bênção saber que somos justificados e Jesus morreu e hoje Ele intercede por nós. Temos salvação eterna na pessoa de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, Ele tem poder de justificar, Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, além de justificar, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Redimidos pelo sangue de Jesus. Nós somos comprados de volta. Nós sabemos que o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro ser humano que existiu lá no Éden, pecou, e ali eles vieram sobre eles a condenação da morte, a condenação da desobediência, levaram-nos à morte. Mas depois, se nós lemos a Bíblia no Novo Testamento, na Nova Aliança, aquele primeiro Adão, ele morreu, ele ali saiu da direção de Deus, teve uma morte muito perigosa, que é a morte espiritual. Quando você desobedece a Deus, essa morte tremenda é a morte da separação de Deus. Recebeu essa separação de Deus. Mas o segundo Adão, especificamente nessa simbologia, nós encontramos que ele, Jesus Cristo, veio para nos dar a vida eterna. Quando nós lemos Hebreus capítulo 9 e versículo 12, olha que texto maravilhoso falando sobre a redenção. Nós somos justificados e fomos redimidos. Agora 9 e 12 de Hebreus: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Louvado seja o nome do Senhor. A redenção
Nós somos comprados de volta, nós estamos vendidos ao pecado. Naquela época, na velha aliança, na antiga aliança, precisava de um ritual tão grande, como foi estudado, está quase terminando o trimestre sobre as lições, né, do Velho Testamento, como que era o processo para a pessoa encontrar alívio do seu pecado, cobertura do seu pecado. Então entrava lá no Santo dos Santos o sacerdote uma vez por ano, e nós sabemos que isso era necessário para que levasse os pecados das pessoas até lá e eles fossem perdoados seus pecados. Mas vemos aqui nesse texto de Hebreus que nós somos redimidos pelo sangue de uma vez por todas. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós somos mais especificamente dizendo, muito mais abençoados, porque o sangue de Jesus não é como o sangue de bodes, o sangue de ovelhas, que apenas cobria o pecado, mas o sangue de Jesus, ele tira todo o pecado do nosso coração, da nossa vida. E quando olhamos para isso, sabemos só esses dois itens tão especiais do poder do sangue de Jesus já é o bastante para estarmos aqui, para cercarmos a mesa do Senhor na ceia. O sangue de Jesus tem poder de justificar. Em segundo lugar, o sangue de Jesus tem poder de redimir. Redimir é comprar de volta. Nós estávamos totalmente destinados ao inferno, à morte eterna, mas Ele foi e nos redimiu. Para isso, precisou derramar o sangue. E a morte de Jesus foi gradualmente, no final dos seus anos aqui, de pregação do seu evangelho, que é o único evangelho que salva, é o evangelho de Jesus Cristo. Se alguém pregar outro evangelho, esse evangelho não salva. O único evangelho que salva é o evangelho de Jesus Cristo. Precisa ficar explícito para nós isso também. Jesus entrou em agonia no Getsêmani. Nós entendemos que essa agonia de Jesus lá no jardim, sempre havia um jardim, né, perto dos momentos mais marcantes da vida de Jesus. Havia um jardim lá, aquele jardim onde ele foi sepultado, de um grande milionário da época, né? Nicodemos, então, tinha um jardim maravilhoso ali. Agora, lá no outro lado, no jardim do Getsêmanes, onde moía a uva, amassava a uva até se tornar em vinho, a prensa de azeite também ali tinha a prensa de azeite, que as oliveiras, muitos estão lá hoje, alguns dizem que muitos são milenares, eu não sei, porque dessa parte de geologia não entendo muito bem. Alguns falam que são milenares, e eu já fui lá algumas vezes e a gente olha e fala, deve ter bastante tempo, não é? Pode ter alguma ali milenar, da época até de Jesus, mas nós não temos certeza sobre isso. O importante é que naquele jardim, você chega lá hoje, você ainda sente uma pressão muito grande. É um momento muito bom para você orar. Quando for a oportunidade de você ir até Israel, você chega lá, ir lá no jardim de Getsêmani, e ali você tomar um tempo para oração, um tempo a sós. Geralmente tem um tempo a sós para você orar e lembrar que ali o teu Jesus, o meu Jesus, ele esteve ali ajoelhado orando, mas ele, quando estava orando, aconteceu algo terrível na vida de Jesus. Jesus, como ser humano, ele orando ali no Getsêmani, o seu suor tornou-se em gotas de sangue a escorrer pela terra. Ele estava com tanta angústia na sua alma, no seu coração. Ele ainda não estava apanhando dos soldados, mas o seu suor correu até a terra. É o que nós entendemos nas leituras bíblicas. O suor, como nós entendemos, esse suor de sangue, nós entendemos e sabemos que na ciência tem o nome de hematidose. Por que hematidose? É um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais, de fraqueza física, de abatimento moral, de profunda emoção e medo. Essa hematidose acontece com isso, a pessoa está com uma profunda emoção, e hoje, falando hoje, em pleno século XXI, hoje, no tempo que vivemos,
Talvez a pessoa que está numa profunda emoção, num medo terrível, num abatimento moral, então vai ficando desidratado. Essa desidratação começa a alcançar os seus vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos, eles se arrebentam dentro da sua pele. E aí quando você vai suar, não sai somente a água do suor, mas sai também junto o sangue e começa a pingar. Então esse processo rompe-se os capilares, onde estão as glândulas sudoríparas também, que são do suor, e o sangue se mistura com o suor, se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Eu imagino que hoje, na época estamos, pessoas sofrendo tanto, a gente vê esses países aí perto da gente, país na América do Sul mesmo sofrendo tremendamente, com fome, com angústia. Eu creio que algumas vezes esse processo já aconteceu com eles, algumas vezes, centenas de vezes ou milhares de vezes, porque a angústia é tão grande, a fome é tão grande, o desespero é tão grande, que eles começam a suar, e junto com o suor vem também o sangue daqueles vasos capilares. Colocaram sobre os ombros de Jesus, depois que ele saiu ali do Getsêmani, aquela corja terrível para matar Jesus, colocaram sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que nós sabemos que era o patíbulo da cruz, porque aquela parte vertical da cruz, a cruz geralmente é aquilo ali que nós estamos vendo, aquela parte vertical, já ficava plantada lá no Calvário, já ficava plantada, isso já foi bem estudado, e aquele patíbulo, que é aquela parte horizontal, eles colocavam sobre o ombro de Jesus. Por isso que muitas vezes, para enfatizar nas emoções de comemorações, colocam a cruz completa sobre Jesus, mas ele não carregou nas ruas de Jerusalém aquela cruz completa, aquela parte do meio ficou plantada lá no Calvário até que chegasse os malfeitores. Ali foi Jesus carregando aquele peso tremendo nas costas, um peso muito grande, aproximadamente um peso que superava 50, 100 quilos, era muito peso para um homem suportar, carregando e também sendo totalmente massacrado, os homens socando o seu rosto, socando a sua carne, socando sobre ele. 50 quilos é suficiente para qualquer um sentir um peso. Se você vai colocar um saco de cimento, que hoje está menor, eu acho que é 40 quilos por aí, né? Um saco de cimento e algum alimento, você coloca ali no ombro, é muito peso. Eu nunca consegui carregar, porque eu sempre fui franzinozinho, então nunca consegui carregar. Mas eu vejo pessoas fortes, tipo Clarinda assim, colocar 50 quilos nas costas, carregava fácil, né? Mas Jesus estava ali sofrendo, amargurado, a sua dor moral muito grande, não é? Então a gente começa a imaginar esses detalhes tão importantes, e ele estava ali indo para o Calvário. Jesus caminha, não pense que ele estava com o sapato Vulcabras que tinha antigamente, não é isso, irmão Colotone? Nós já não usou, não. Então não estava com nenhum sapato bem forte nos seus pés, não. O Vulcabras era muito bom, e custava acabar, mas Jesus estava descalço, naquelas ruas, com muitos pedregais, aqueles pedaços de pedra no meio da rua, e ele sofrendo a pessoa carregando, vamos colocar em média uns 50 quilos sobre o seu ombro, e aí andando com os pés ali em cima de pedras, de pedregulhos, ia cada vez mais vertendo sangue, os seus pés iam sendo cortados. É para nós entendermos quanto o nosso Jesus sofreu. E sabe qual a distância que ele andou? Foi mais ou menos uns 600 metros, um pouco mais de meio quilômetro. Parece que é pouco, mas não é. Você andar bem calçado, numa
horizontal, você anda facilmente, mas andando carregando um peso nos ombros, apanhando, sofrendo, descalço, e o sangue de Jesus foi sendo esvaído ali aos poucos. Ele sobe o Calvário e tem o início da sua crucificação. É chamado aquela via dolorosa, não é? Que a Lérida gosta de cantar aquele hino, Via Dolorosa. É lindo o hino, mas faz remeter à época que Jesus foi crucificado, e ele caminhando por aquela via dolorosa, nesse percurso, ele chegou até o Calvário. No Calvário tem início a sua crucificação. Os carrascos despem o condenado, mas a sua túnica, é interessante você pensar nisso. Não pensa, tiraram a túnica de Jesus simplesmente e repartiram ali entre eles. Não, você já tirou, talvez você já se machucou algumas vezes e tem uma feridinha. Moleque faz muito isso, né? Anda de bicicleta, raspa o joelho lá, está saindo sangue, ele pega ali alguma coisa e coloca, mesmo que seja uma gaze, e coloca no lugar do ferimento. Depois que aquele ferimento vai secando, vai coagulando sangue, para tirar aquilo, é uma dor tremenda. Você vai tirar aquilo dali do seu corpo, é muita dor, porque os fios daquela gaze, do que você colocou ali, aquilo vai ficar grudado no seu pé, no seu rosto, no seu joelho, porque está grudado com o sangue que foi derramado, e o sangue fica entranhado ali naquele objeto, e os soldados não puxaram aquilo com muita delicadeza, não como as boas enfermeiras colocam ali um soro fisiológico, né, para tirar bem devagarzinho, tirando aquele material daquele hematoma que está feito ali, e outras feridas grandes no seu corpo, nas suas costas. E eles tiraram a vestimenta de Jesus que estava colada nele. Mas nós sabemos que nesse puxão violento ele sofre um pouquinho mais, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus deitado de costas, os carrascos pegam um longo prego. Agora esse prego é pontudo, mas ele era quadrado, um prego pontudo e quadrado. Pega e prega aqui no punho de Jesus, ele deitado ali, e quando esticam no patíbulo, então pregam, numa pancada bem certeira. Eles estavam acostumados a fazer isso. Quando pregaram Jesus ali na cruz do Calvário, ele estava ali angustiando, mas ainda não era o fim. Apoiam-no sobre o seu pulso. E outra coisa interessante, quando você olha para a ciência, para a medicina, você vê que o nervo mediano, ele passa por aqui. É o nervo mediano, passa por aqui. Quando vocês que tocam violino, que esticam bem a corda do violino, né? Esticam bastante a corda de um violino, e essa corda do violino, quando é esticada bastante, muitas vezes quebra. Não quebra, Anderson? Quebra. A cravelha, onde é a cravelha aí? Mostra aí, meu filho. Pois é, mostra para eles aqui, para eles verem. Essa cravelha aqui, ó, é onde aperta. Não vou desafinar seu violino não, mas se apertar bem aqui, você vai ver que daqui a pouco tem um limite para você apertar, e se apertar um pouquinho mais, ela arrebenta. No nervo mediano que nós temos aqui, ele estava deitado, pregaram-no. Quando levantaram para colocá-lo lá na cruz, olha o sofrimento do meu Jesus, do teu Jesus. Eu estive pensando nesses momentos, nesses dias atrás, sobre esse sofrimento, que nós muitas vezes reclamamos de algum sofrimento que passamos. Eu falei: Jesus, me perdoe se eu reclamei alguma vez, porque estava sofrendo. Tu sofreste tanto para que eu fosse salvo, fosse liberto pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, esse sangue poderoso. E quando o colocaram de pé, levantaram, se vocês imaginam, está deitado ali pregado, quando levantaram, e Jesus com os braços estendidos,
esse nervo mediano foi esticando, quase a quebrar, como uma corda de um violino, que você estica o máximo até quebrar. E Jesus ainda não tinha chegado ao fim, ainda havia mais um pouquinho de sofrimento. E ele ficou nesse solavanco que ele tomou ali na cruz do Calvário, ficou mais 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde, ele ficou ali pendurado. Houve trevas sobre a terra, e essas trevas foram tremendas. Eu imagino essas trevas, quando Jesus estava pendurado ali na cruz do Calvário, quem passava por ali não ouvia mais nada, porque todos fizeram silêncio, e estavam esperando que aquelas trevas sumissem, e logo eles vissem o término da crucificação. Ouviam mal as gotas de sangue caírem no chão, aquelas gotas de sangue caíam no chão, cada gota era importante, tão importante, porque significava a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa remissão pelo poder do sangue de Jesus. E alguns, depois que o sol voltou a raiar, ainda blasfemaram contra Jesus, ainda blasfemaram, e até o outro que estava crucificado ao seu lado falou: se tu és o Filho de Deus, realmente desça daí. Mas que bom que um outro malfeitor que estava do outro lado falou: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse encontrou salvação. Elevam então Jesus, pregam-lhe os pés, além de pregar-lhe os pés com esses mesmos pregos que eu falei aqui, coloca uma coroa de espinho na sua cabeça. Se nós imaginarmos isso, é muito mais sério do que qualquer filme que você vê. Os soldados colocaram então aquela coroa de espinho sobre ele. Essa coroa de espinho aprofundou-se tanto que foi até o seu cérebro, a sua massa cinzenta, massa encefálica, e esses espinhos aprofundaram. De repente, ele, atordoado com aquela tontura e com a voz trêmula, ele pediu: eu tenho sede, porque ele não bebia água desde o dia anterior, daquele mesmo horário, e quando chegou nesse horário, ele estava com muita sede, ele pediu água, e trouxeram para ele uma esponja embebida em algo muito triste, que era muito ácido, e colocaram para que ele bebesse. Mas ele, ao invés de maldizer aos seus malfeitores, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois disso tudo, nós vemos Jesus até sentir-se sozinho, agonizante, dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Aí, após essa última fala, a penúltima fala de Jesus, a última fala dele ali no Calvário foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim morreu o nosso Jesus, e assim ele foi morto ali na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Eu queria enfatizar esse sangue com um poder tão especial, porque esse sofrimento todo valeu a pena, porque milhões e milhões de pessoas foram salvas, estão salvas pelo poder do sangue de Jesus, estão justificadas hoje pelo poder do sangue de Jesus, e ele morre em meu lugar e em teu lugar. E o que estamos fazendo hoje aqui nessa terra com o sangue de Jesus? É a grande pergunta que fica para nós, antes de encerrarmos esta palavra e tomarmos a ceia. O que estamos falando? O que estamos fazendo do sangue de Jesus? Será que temos cantado hinos do sangue de Jesus? Temos pregado, falando do poder do sangue de Jesus? Porque tem uma coisa, eu já notei, mesmo quando eu estou evangelizando alguém, quando eu entro nessa parte do sangue de Jesus, se a pessoa está endemoniada, ela dá um jeito logo de sair correndo, ou se manifestar com os demônios, porque os demônios tremem
do poder do sangue de Jesus, do medo do poder do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele é poderoso para justificar, ele trouxe para nós vida eterna. Então, hoje nós temos o dever e o privilégio de participarmos da ceia do Senhor, mas acima de tudo precisamos ter a segurança de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não adianta participar do corpo e do sangue de Jesus hoje, sem ter certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós queremos que vocês, que todos nós entendamos isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas também o sangue de Jesus, ele servirá como condenação para aquele que não o aceita, para aquele que não aceita hoje, em pleno século 21, que não aceita o poder do sangue de Jesus hoje. Um dia, nós seremos totalmente tirados dessa terra, e quem tem a marca do sangue de Jesus no seu coração, na sua vida, será liberto, será salvo, terá a graça de estar sentado à mesa do Cordeiro, e ele ali estará repartido para nós a ceia do Cordeiro. Será maravilhoso. Mas quem não tem a marca, é triste, mas nós hoje estamos anunciando esta palavra, que o poder do sangue de Jesus pode te justificar hoje, pode te salvar hoje, e pode redimir-te completamente. Ao invés de você estar sendo destinado à perdição eterna, o sangue de Jesus, ele lava, porque encontramos o apóstolo João falando para nós: se nós andarmos à luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você for a algum lugar e aí não tem ninguém falando nada de Jesus, se você falar esse versículo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, e alguém chegar para você e perguntar por que você está citando esse versículo, esse verso com essa tão grande eloquência, é porque o sangue de Jesus tem poder para nos justificar, para nos salvar e para nos levar para o céu. Não podemos terminar essa ceia sem antes orarmos por pessoas que querem ter o poder do sangue de Jesus na sua vida. Vamos ficar em pé para nós orarmos, e logo depois nós vamos participar da ceia, que é rápido a distribuição da ceia. Mas eu quero perguntar se nesta noite tem aqui entre nós alguma pessoa, algum senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem, uma senhorita, que quer hoje receber a justificação da pena do pecado que está na sua vida e trocá-la pela salvação eterna, porque Jesus, ele justifica o homem e a mulher de todo o pecado. Se tem alguém que quer receber a oração para esse perdão dos seus pecados, libertação dos seus pecados, eu convido que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. A igreja reunida quer orar por você. Você terá salvação eterna, justificação eterna. Você terá uma vida plena, gozando aos pés de Jesus Cristo. Mas começa hoje. Se você quiser aceitar Jesus hoje, neste culto de ceia, no segundo domingo do mês de outubro, eu quero orar por você. Se tem alguém, saia do seu lugar e venha até aqui, eu quero orar por você. Jesus é poderoso, ele está aqui, e o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Nós queremos orar antes de participarmos da ceia do Senhor. Nós queremos orar por vidas. Quem sabe você está em casa, está nos vendo, participando dessa reunião. Eu quero te dizer que Jesus morreu por você também. Jesus morreu por todos aqueles que o aceitam no seu coração. E o poder do sangue de Jesus é este: é um poder que justifica, é um poder que redime, é um poder que salva.
eu quero orar pela tua vida. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Nós estamos dando alguns minutos para estarmos então fazendo esta oração, uma oração que você vai receber essa transformação na sua vida, vai receber a transformação completa na sua vida, porque Jesus, Ele é poderoso para salvar, o seu sangue é poderoso, o seu sangue é poderoso para transformar as vidas daqueles que não têm mais esperança.